Exemplo 2. Suponha que a receita com a venda de um produto em quilos numa empresa possa ser descrita pela equação abaixo. Então, ele chamou R de receita, né? E o Q é a quantidade do produto, né? Que está em quilos. O Q é a quantidade em quilos. Agora, a receita, ele não falou se a receita está em dólar, se é real, se é euro. Aqui, a receita a gente não sabe a unidade. E ele já deu a relação da receita com o quê? Isso é ótimo, porque em muitos exercícios a gente tem que calcular isso, né? Aqui já está pronta a equação da receita. Vou até anotar de novo aqui, ó. R é Q ao cubo menos 130Q ao quadrado mais 4.600 Q. Agora, presta atenção aqui, ó. O Q está entre 0 e 100. Q é a quantidade do produto. Primeira coisa. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que pensar no domínio. Faz sentido quantidade negativa? Pô, eu vou produzir menos 10 quilos de produto. Não faz sentido nenhum. Então, falou em quantidade, você já tem que assumir que é sempre maior ou igual a zero. Agora, o enunciado está falando que além de ser maior que zero, tem que ser menor que 100. Então, quantidade maior do que 100 para a gente que não faz o menor sentido. Fechou. Bora continuar. Suponha que a venda mensal atual seja de 45 quilos e que exista uma previsão de aumentar essa venda a uma taxa de 5 quilos por mês. Nessas condições, qual seria a taxa de variação da receita? Então vamos lá. Primeiro passo é anotar os dados. Ele falou que nesse mês, né, teve uma venda de 45 quilos. O que ele está dando aqui? Ele não deu taxa. Ele deu a quantidade. Ele deu o valor de quê? Beleza? Existe uma previsão de aumentar essa venda em 5 quilos por mês. O que ele deu aqui? Aí agora ele não deu o quê? Ele deu a taxa do quê? Eu sei que o DQ no tempo vai ser 5 quilos por mês. Tranquilo? Tem que saber diferenciar quando ele dá taxa e quando ele dá o valor da unidade sem taxa. Né? Essa é a parte mais complicada. É aqui que os alunos travam muito e não conseguem passar em cálculo primeiro. Você tem que ler com muita calma. Anota os dados antes. Então, eu sei o valor de quê? Eu sei a taxa de quê no tempo. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo a taxa de variação da receita. Ou seja, ele está pedindo o DR dt. Pronto. Esses são os dados. A equação já está relacionado. Isso aqui é ótimo, galera. Já está relacionado o R com o quê? Porque se as variáveis estão relacionadas, as taxas também estão. Se ele não tivesse dado a relação de R com Q, você teria que arrumar alguma forma, usar alguma equação de economia para relacionar a receita com a quantidade. Aqui não vai precisar disso. Ele já deu o exercício, né? Ele já deu a relação de R com Q. Se as variáveis estão relacionadas, as taxas também estão. Esse é o padrão que vale para qualquer exercício de taxas relacionadas. Para você passar em cálculo primeira, você tem que aprender a identificar padrões de exercícios, modelos de resolução que funcionam para vários outros exemplos. Esse é o meu principal método de ensino. Né? Eu já ajudei centenas de alunos a passar em cálculo de primeira usando essa técnica de identificação de padrões. Então, tenta perceber qual é o padrão da resolução do exercício. Não fica só resolvendo. Olha só, se eu tenho a relação de R com Q e quero saber a relação das taxas, é só derivar todo mundo em relação a T. Pronto. Se você deriva
todo mundo aqui em relação a t, você consegue encontrar uma relação entre a taxa do R com a taxa de Q. Olha só, qual é a derivada de R? Vai dar dr dt. Qual a derivada de Q ao cubo? Fica 3Q ao quadrado vezes dq dt. 130 Q ao quadrado. Baixo 2 fica 260 vezes Q. Então, você deriva o normal, depois põe a taxa, né? 260Q vezes dq dt. E, por último, 4.600Q. Deriva, vai dar 4.600 vezes dq dt. Então, sempre que você tem uma relação entre variáveis, você deriva e encontra uma relação entre as taxas. E agora que você tem a relação das taxas, é simplesmente substituir os dados que o enunciado te deu. Eu quero saber a taxa da receita. E, para você descobrir a taxa da receita, já está isolado aqui, ó. Tá vendo? Está pronto, está isolado. Para facilitar um pouco, eu posso colocar o dx/dt em evidência, né? O dq/dt é um fator comum. Ele aparece em todas as parcelas. Então, bora colocar em evidência. Vai ficar 3Q ao quadrado menos 260Q mais 4.600. Pronto. Agora, para finalizar esse exercício, é só substituir os dados que a gente tem. Eu quero saber o dr/dt. Já está isolado. Lembra que no início do exercício eu interpretei com calma e eu anotei os enunciados? Olha só. Eu sei que o Q é 45 quilos, que a taxa do Q é 5 e que eu quero saber o dr/dt. Essa é a parte mais difícil de taxas relacionadas. É aqui que os alunos travam e não conseguem passar em cálculo de primeira. Pensa comigo. Onde tem Q, você vai substituir por 45 quilos. Então, é 3Q ao quadrado. Vai ficar 3 vezes 45 ao quadrado. Eu tenho menos 260Q. Fica menos 260 vezes 45. Mais 4.600. Pronto. Eu tenho todos os dados que a gente precisa. Quem é dq dt? 5. Então, aqui é 5. Essa já é a resposta. É isso que o enunciado está pedindo. Pega isso aqui, põe na calculadora. Se não puder usar a calculadora, você tem que usar a matemática básica, né, para resolver isso aí. 3 vezes 45 ao quadrado, menos 260 vezes 45, mais 4.600. Isso aí está dando menos 5.125. Menos 5.125. É isso aí. Receita. Qual que é a unidade? Não sei, não falou se está em reais, se está em dólares, né? Não falou a unidade da receita, não. Agora, a unidade do tempo eu sei, né? No mês. Então, é menos 5.125 unidades monetárias por mês. Essa é a resposta do exercício. Agora, um erro muito comum. Pensa comigo. Aqui, ele falou que tem uma previsão de aumentar a uma taxa de 5. Por isso que a gente escreveu mais 5 aqui. Porque se em vez de aumentar, ele vem aqui e escreve diminuir ou reduzir, você teria que colocar um menos aqui, ó. Seria menos 5. Então, uma palavra muda o sinal e vai mudar o exercício todo. Já vi muito aluno que não passou em Cautimeira porque não prestou atenção nisso. Aqui está escrito 5, aí muita gente coloca 5 aqui
sem interpretar se é um aumento da taxa ou se é uma redução na taxa. Sempre que você aumenta na taxa, vem mais. Se é redução na taxa, você coloca menos. Beleza? E isso é um erro comum. Um outro erro comum é a unidade. Preste atenção na unidade. Aqui está em quilos. A taxa que ele deu é quilos por mês. Ótimo. Agora, se aqui tivesse em gramas? Se aqui ele tivesse dado 45 gramas. E aí? Se ele dá a quantidade em gramas e a taxa em quilos, você não pode fazer essa conta. Você vai ter que converter todo mundo para o mesmo sinal. Entendeu? Sempre preste muita atenção na unidade. E terceiro erro comum, que impede os alunos a passar em cálculo de primeira. Coloca a resposta aqui, ó, e não escreve a unidade. Muito professor corta a questão toda que você fez só porque você esqueceu de pôr unidade. Isso aqui é taxa. Então, se você fala que a resposta é, sei lá, a gente está falando de receita, né? Se você fala que a resposta é R$ 5.125, o professor corta tudo. Porque se você escreve só reais, você não sabe. Você mostra para o professor que você não sabe nem o que é uma taxa. Nesse caso, está com a taxa da receita no tempo. Então, pode ser tipo reais por semana, dólar por mês, euro por ano, entendeu? Isso é uma taxa. É uma dimensão por outra dimensão. Então, muito cuidado com isso. Aqui, como não falou se é real, se é euro, se é dólar, eu chamei de UM, que é unidade monetária. E a unidade de tempo ele deu, foi dada em mês. O que significa esse sinal negativo aqui? Menos 5.125. Significa que a receita está diminuindo. Nesse instante aqui, a receita diminui. Está perdendo dinheiro.